Nesse vídeo, a gente vai estudar o tempo verbal do inglês, que mais confunde o aluno brasileiro, que é o Present Perfect Simple. Em português, ele pode ser chamado de presente perfeito simples. Em geral, ele é chamado só de Present Perfect, sem a palavra simple. Antes de eu começar a explicação detalhada, vamos ver os usos do Present Perfect, para que e quando a gente tem que usar esse tempo. Olha lá. Events that took place recently in the past, without saying exactly when they happened. Ou seja, eventos que aconteceram recentemente no passado, sem dizer exatamente quando eles aconteceram. Por exemplo, quando eu falo I have found my key, ou I've found my key, usando a forma contraída entre parênteses, eu estou querendo dizer que eu achei a minha chave em algum lugar no passado. Não é minha intenção falar exatamente quando. E que eu tenho ela agora, no presente. Lembra que a forma contraída do verbo have, esse apóstrofo VE aí, é sempre uma possibilidade. O segundo uso, olha lá. Events that started in the past and continue in the present. Ou seja, eventos que começaram no passado e continuam no presente. Por exemplo, se eu falo We have worked in the same place since we graduated. Ou seja, nós trabalhamos no mesmo lugar desde que nos formamos. Quando eu falo isso, eu estou falando que desde o dia em que nós nos formamos no passado, até agora, até o presente, nós trabalhamos no mesmo lugar e continuamos a trabalhar lá hoje. Uma ação que começou no passado e continua no presente. Vamos ver agora o que esses dois usos significam na prática. Depois de ver o conceito básico dos usos, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Present Perfect é que ele é um tempo verbal onde a gente tem uma interseção do passado com o presente. Sempre tem alguma relevância no presente, mesmo que ela não seja uma coisa explícita, objetiva, e seja uma coisa meio escondida, subjetiva. Não é à toa que esse tempo verbal se chama Present Perfect. A palavra present, de presente, está aí por esse motivo. Mas, ao mesmo tempo, ele se refere a algum evento no passado. Só que esse passado aqui não vai ser definido, porque não importa exatamente quando foi feito, e sim qual a importância disso que foi feito no presente. Ou seja, esse tempo verbal sempre nos fala algo sobre o presente. Para mostrar como isso funciona, eu vou pegar um exemplo que é muito usado e que ilustra bem essa interseção entre passado e presente. Vamos imaginar que você sai à noite com o seu namorado ou namorada e vão para um restaurante. Vocês jantam, pagam a conta e voltam para casa. Quando vocês estão na frente da porta, você coloca a mão no bolso e vê que sua chave não está lá. E aí você vira para o seu namorado ou namorada e fala I have lost my key. Ou seja, eu perdi minha chave.
Estamos, então, entre passado e presente. Olhando os dois círculos aí embaixo, eu posso te mostrar que a ideia dessa frase é que você perdeu a sua chave no restaurante em algum lugar do passado e você não tem ela agora no presente. Como vocês viram no exemplo anterior, esse tempo verbal é composto, ou seja, ele é formado por dois elementos. Olha lá. Verb have plus past participle. O verbo have e o particípio passado do verbo principal. Antes de dar exemplos, eu tenho que refrescar a memória de alguns de vocês aí e ensinar do zero para outros de vocês aí o que é o particípio passado, que também é chamado só de particípio. A grande maioria de nós aprende isso na escola, mas com o tempo a gente acaba esquecendo, às vezes completamente, e isso é fundamental para aprender não só inglês, mas várias outras línguas, né? Vamos lá. Em português, a gente pode pegar o verbo estar, que é o primeiro dessa lista, e ver as formas. Infinitivo estar, passado estive, e o particípio é essa terceira forma aí, estado. E os dos outros verbos estão aí embaixo. Vir, vim, vindo. Beber, bebi, bebido. Perder, perdi, perdido. Fazer, fiz, feito. Em inglês, o particípio passado, chamado de past participle, também é aquela terceira coluna na lista de verbos irregulares. O particípio passado dos verbos regulares tem a mesma forma do passado, ou seja, termina em ed. Nessa frase que eu usei de exemplo, I have lost my key, a gente tem o verbo have, que aqui funciona como auxiliar, e olha o quadro da lista de verbos em inglês. Esse particípio aqui, lost, que é do verbo lose, que significa perder em inglês. Uma coisa que tem que ficar bem clara é o uso do verbo have como verbo auxiliar e não como verbo principal. Para isso, eu vou comparar dois usos diferentes desse verbo. Olha só, se eu falo I have a car, eu tenho um carro, eu estou usando um tempo verbal que geralmente é o primeiro que todo aluno aprende, o simple present, ou present simple, como ele é chamado em inglês britânico. O verbo have aqui funciona como um verbo normal, que é o que a gente chama em inglês de main verb, que significa verbo principal. Agora, se eu falo I have had this car for 5 years, que seria em português eu tenho esse carro há 5 anos, a gente tem outra situação. O primeiro verbo have, aí da setinha azul, é o have como verbo auxiliar do present perfect. E o passado particípio had é o verbo have, de novo, só que como verbo normal, principal. Isso mesmo. Eu escolhi esse exemplo, não foi à toa. Nessa frase, a gente tem o verbo have como auxiliar, na setinha azul, e também como verbo principal, na setinha vermelha. Outra coisa que tem que ficar bem explicada é o uso da forma negativa do verbo have. Olha a frase. I haven't seen him today, que em português seria eu não vi ele hoje, ou eu não o vi hoje. Aqui a gente tem a forma negativa do verbo have, que é haven't,
que é a forma contraída de have not. Esse uso do verbo have é exclusivo do present perfect. Se você quiser, você pode usar have not separado também, sem problemas. Mas lembra que essa forma haven't ou have not é usada só no present perfect. Eu falo isso porque um erro muito comum do aluno é fazer isso aqui, ó. Olha lá em cima, primeira frase do slide. I have a car. E aí tem aluno que pensa, então a forma negativa é I haven't a car. De jeito nenhum. Não use haven't no simple present, porque não é muito comum nem muito legal. O certo aqui seria I don't have a car. Cuidado para não misturar as coisas e cometer esse erro. Aqui eu vou usar 3 frases e vou mostrar cada uma delas nos modos afirmativo, negativo e interrogativo. Aí vai dar para você ver as mudanças. Olha lá. I have done my homework, que seria eu fiz meu dever de casa. We have had many problems this week, que seria nós tivemos ou temos tido, vai depender do contexto, muitos problemas essa semana. She has worked here for 10 years, que seria ela trabalha aqui há 10 anos. A versão negativa das frases, com as contrações, I haven't done my homework. Eu não fiz meu dever de casa. We haven't had many problems this week. Nós não tivemos ou temos tido nenhum problema essa semana. E she hasn't worked here for 10 years. Ela não trabalhou aqui por 10 anos. Formas interrogativas das mesmas frases. Olha lá. Position of verb have changes. Ou seja, a posição do verbo have muda. Ele vem antes do sujeito. Have you done your homework? Você fez seu dever de casa? Have you had many problems this week? Você teve ou tem tido muitos problemas esta semana? E has she worked here for 10 years? Ela trabalha ou trabalhou aqui por 10 anos? Vai depender do contexto. No modo interrogativo, a gente tem pergunta e resposta. Como o verbo have é o auxiliar, a gente usa ele para responder também. Olha lá. Yes, I have ou No, I haven't. Tal e como a gente responde Yes, I do ou No, I don't no simple present, ou então Yes, I did ou No, I didn't no simple past, aqui vai ser a mesma lógica, só que com o verbo have. Por exemplo, se eu fosse responder a primeira pergunta do quadro, Have you done your homework? Eu poderia falar Yes, I have, e esse have da resposta substitui todo o resto. Ou seja, eu não teria que dizer Yes, I have done my homework. O resto da frase já fica subentendido. Se a minha resposta fosse negativa, a mesma coisa. O haven't aqui já substitui o resto da frase. Eu não teria que dizer tudo. No, I haven't done my homework. Mas se você quiser responder com a frase inteira, não tem problema nenhum. Se quiser responder só yes ou só no, também pode. Tudo depende da situação e da sua vontade. Reforçando aqui um ponto importante, que são as formas do have no present perfect. Para I, you, we, they, a gente usa have ou haven't. E para a terceira pessoa do singular, he, she, it.
ele, ela ou coisa, a gente usa has ou hasn't. E depois, sempre o past participle, passado particípio do verbo principal. Agora eu vou mostrar o que, para mim, é o ponto central dessa videoaula aqui, que é a correspondência do present perfect em português, ou seja, a equivalência dele na nossa língua. Vamos lá. I have been to Japan. Eu estive no Japão. Nesse caso, a frase vai para o passado em português e a ideia de conexão com o presente fica meio perdida mesmo. I have been married for 10 years. Eu estou ou sou casado há 10 anos. Aqui a frase vira presente em português. I have been very busy lately. Eu tenho estado muito ocupado ultimamente. Nesse caso, a frase virou um passado composto em português, dando a ideia de algo que começou no passado e ainda continua agora. Vejam só, eu usei o mesmo verbo to be nos 3 exemplos em inglês. Tá aí o particípio dele, que é been. E em cada um deles, a gente tem um tempo verbal diferente na tradução em português. Obviamente, isso se aplica também a muitas outras situações e outros verbos no present perfect, não só o verbo be. Eu usei ele aqui como mero exemplo. Então, eu coloquei aqui as 3 possibilidades que a gente tem em português para o present perfect. Ele pode ser um passado, um presente ou um passado composto, que é esse aí do verbo ter mais particípio. Isso não significa que nem o inglês nem o português seja melhor ou pior. São simplesmente recursos diferentes que línguas diferentes têm para expressar as mesmas coisas. É interessante a gente ver o seguinte. No começo desse vídeo, eu falei que o present perfect sempre nos diz algo sobre o presente. Só que, no caso de uma tradução, por exemplo, quando o correspondente em português for o passado, que é esse primeiro tempo aí do primeiro exemplo, estive, essa ideia de presente pode ficar totalmente perdida na tradução em português. Uma das melhores maneiras de explicar o present perfect é comparando, contrastando ele com o simple past, também chamado de past simple. Tem gente que fala que você pode usar o simple past no lugar do present perfect sempre que você ficar na dúvida. Através de um exemplo simples, eu vou provar que isso não é possível sempre. Olha só. Se eu falo I have been married for 10 years, eu estou querendo dizer que eu estou ou sou casado há 10 anos. Ou seja, eu ainda estou casado agora, no presente. Mas se eu falar I was married for 10 years, eu estou querendo dizer que eu fui casado por 10 anos e hoje não sou mais. Eu sou divorciado agora. 2 coisas completamente diferentes. E esses exemplos aí são só de um verbo e uma situação? Então, imagina as possibilidades e situações infinitas dentro de uma língua. Tem situação onde a gente pode usar tanto o present perfect quanto o simple past, é verdade? Mas tem situação em que a gente só pode usar ou um ou outro. Por exemplo,
naquela situação da chave que eu usei antes, eu poderia também usar o simple past e falar I lost my key. Porque a situação deixa claro que você não tem sua chave agora. Já que eu estou contrastando o present perfect com o simple past, eu vou mostrar quais tipos de expressão de tempo que vão com um e com o outro. Olha lá, com o present perfect, a gente geralmente usa essas expressões aí. Todas elas têm uma coisa em comum. Quando eu falo this month, today, this week, this morning, this year, lately, recently, eu estou falando de um período que ainda não está terminado, que tem alguma continuidade no presente. Um exemplo seria a frase que eu usei antes. I have been very busy lately. Eu tenho estado muito ocupado ultimamente. Com o simple past, a gente pode usar esse tipo de expressão de tempo aí, que são expressões que marcam um ponto no tempo. Quando eu falo last month, yesterday, last week, in 2013, last year, 5 minutes, 5 hours, 5 days ago, eu estou definindo um ponto no passado, um passado já terminado. Por isso que essas expressões aí no segundo quadro não são usadas com o present perfect. Porque no present perfect não é importante quando aconteceu, mas sim qual a importância para o presente. Se eu falar I have been to China in 2013, tá errado. Se eu vou definir o passado, então eu tenho que usar o simple past. I went to China in 2013. Ainda sobre os usos de present perfect e simple past, é muito importante que você saiba que o inglês britânico usa mais o present perfect nas situações onde ele é o mais adequado. E o simple past, que é chamado por eles de past simple, é a mesma coisa, é usado nas situações onde cabe só o simple past. Já o inglês americano é bem mais tolerante no uso do simple past em situações onde poderia ser usado também o present perfect. Mas atenção! Só quando for possível. Cuidado! No exemplo da chave que eu dei, o inglês britânico usaria o present perfect. E o inglês americano admite as duas formas, ou seja, o inglês americano tem uma tendência para usar o simple past. O uso do present perfect é menos frequente no inglês americano, hein? É claro que se você usar o simple past no lugar do present perfect em países onde se fala inglês britânico, você vai ser perfeitamente entendido sem problemas. É só uma questão de uso. Só para dar nome para essas três possibilidades, esses três tempos verbais do português que correspondem ao present perfect em inglês. O primeiro é o pretérito perfeito simples, o segundo é o presente e o terceiro é o pretérito perfeito composto. Não é uma coisa essencial de se saber, mas eu coloco os nomes porque tem aluno que gosta. É interessante lembrar que esse terceiro tempo é uma tradução literal do present perfect, onde a gente tem o verbo ter, que é have em inglês, e o particípio do outro verbo, ou seja, exatamente a mesma estrutura. E o que acontece é que,
Por causa disso, o aluno brasileiro acha que o present perfect é sempre isso. E não é. Tem mais os outros dois usos também, que são tão frequentes quanto esse terceiro. Apesar de ter gente que até arrepia, né, quando ouve esses nomes aí de tempos verbais, né, pretérito perfeito simples, pretérito perfeito composto, geralmente porque lembra dos tempos de aula de português, do colégio e tudo mais. Apesar disso, eu gosto sempre de lembrar vocês, alunos, que quanto mais sólida for a sua base de português, mais fácil e mais rápido vai ser o seu aprendizado de qualquer outra língua. É isso aí. Um abraço e até a próxima.